Já vimos muita coisa, né? Então, eu atualizei os vídeos lá na playlist do YouTube, né? Então, estão todos lá bonitinhos em ordem. Vale a pena depois você guardar a lista de aulas como referência para assistir depois e mesmo passar para outras pessoas, tá? Então, é útil. Então, hoje, sem mais delongas, vamos falar sobre análise fatorial. Uma técnica muito importante. A análise fatorial, a gente falou, acho que foi na primeira aula mesmo, lá atrás, a gente falou da diferença entre variável e fator, né? Então, relembrando, né, a variável seria todo dado diretamente observável, que pode ser quantificado. Pode ser quantificado. Né? Isso seria a variável. A característica importante da variável é essa ideia do diretamente observável. Então, por exemplo, exemplos de variável: peso, altura, idade, IMC, tudo que você consegue auditar de fora, né? Diretamente. Mas existem variáveis que você não observa diretamente, você observa por meio de algo. E aí entra a ideia de fator. Então, o que seria um fator? Um fator é um agrupamento de variáveis. Gerando o que é chamado de uma medida latente, ou variável latente, né? Uma medida latente. E aí essa ideia da medida latente é algo que não é visto diretamente. Não é visto diretamente. E aí tem, assim, exemplos de fator, né? Os principais, a análise fatorial surgiu como técnica num paper de 1904, que é chamado General Intelligence, inteligência geral. General Intelligence. E esse paper foi escrito pelo Charles Spearman. Então, o mesmo da correlação de Spearman, tá? Então, o criador da análise fatorial é o Spearman, que ele era psicólogo. Ele foi orientado pelo Francis Galton, né? Mas ele era psicólogo. E nesse artigo do General Intelligence, o Spearman coloca um conceito que existe nas teorias de inteligência até hoje, que é a ideia do fator G. Né? E aí, o que seria o fator G? A inteligência seria uma coisa, né, que não é medida diretamente, mas é observável. Assim, então, a teoria inicial, né, da inteligência, hoje teve algumas modificações, mas é basicamente essa teoria mesmo. Você tem uma coisa chamada inteligência, e essa inteligência tem uma quantidade, né? E essa quantidade ele chama de G, né? De fator G. E essa inteligência, você não vê ela diretamente, mas você vê por meio de algo. Então você tem essa entidade que não é vista diretamente, que é a inteligência, que é essa variável latente, mas você não vê a inteligência, você vê o resultado do teste. Resultado do teste. Né? Então, quando você aplica um teste de inteligência, o resultado do teste é uma medida indireta da inteligência, porque a inteligência você não vê diretamente. Então, a ideia é que não vemos o fator diretamente. Mas sim por meio da avaliação, por meio do teste, por meio do resultado do teste. Resultado do teste. E aí, é importante relembrar, há 2 aulas atrás, eu acho, que eu falei da PF-Analysis. A análise fatorial surgiu no começo do século XX, a PF-Analysis também, análise de caminhos, né? Que eu mostrar. E aí é importante, assim, porque essas duas coisas se juntam aqui. Então, voltando lá na ideia da PF-Analysis, o criador dessa técnica era um cara da genética, que é o Sewall Wright. E ele inventou um jeito... na PF-Analysis você consegue concatenar regressões. Você consegue pegar várias regressões e colocar junto numa teoria.
Então, a ideia da PF-análise surge o conceito de teoria, e aí o que seria a teoria? É um agrupamento de modelos. Um agrupamento de modelos. Então, por exemplo, na PF-análise a gente viu que aí entra a ideia de moderação, mediação, que a gente viu lá, que são tipos de PF-análises, né? Você pode pegar várias variáveis assim, né? E fazer um diagrama, ligando as variáveis. Por exemplo, você pode fazer algo assim. Você pode fazer qualquer combinação de setas que você queira, né? E essa representação aqui dos quadradinhos, sendo cada quadradinho uma variável, e as setas sendo as regressões, isso é muito útil, né? Então, o Sevar-Wright bolou um novo jeito de representar conjuntos de equações. Então, quando você tem lá y igual a beta 0 mais beta 1x mais o erro, você pode representar isso aqui como algo que é o x, que é a variável, a exposição, leva a um desfecho. Fica muito mais fácil representar assim embaixo do que em cima, né? E esse jeito de representar a gente vai usar na análise fatorial também, tá? Então, isso é usado na análise fatorial, essa mesma ideia. Só que aí tem uma modificação. Toda vez que você tem um quadradinho, ele seria uma variável observada. Variável observada. Toda vez que você, agora, que é introduzido aqui na análise fatorial, toda vez que você tem uma bolinha, a bolinha é a variável latente. Variável latente. E você vai ter uma seta, né? A seta seria o modelo, né? O modelo de regressão. E aí, em cima de cada seta, tem um número, que é o beta, que é o próprio beta que estaria na regressão, né? Seria o beta 1, tá? O beta 0 não aparece, só se você pedir. Mas vai aparecer o beta 1, que é o coeficiente que multiplica o x. Então, é x, beta 1x, né? O beta 1 vezes o x sobre o y, tá? Então, essa nomenclatura é muito útil aqui, tanto para facilitar as coisas, quanto para análise fatorial. Também vai ser facilitada. Então, voltando aqui nessa ideia da inteligência e do resultado do teste, como é que fica a representação? Eu vou ter uma variável latente que é a inteligência, e essa inteligência ela vai gerar o resultado do teste, que é observado, né? Então, o teste, o resultado da prova eu vejo, mas a inteligência não, né? A inteligência é uma medida implícita dentro de você, que eu não vejo diretamente, mas eu vejo por meio do teste. E aí vai ter um beta aqui também. Vai ter um beta, que é uma regressão. A análise fatorial, ela é uma regressão, tá? Só que a diferença é que um dos termos é latente, não é observado. Aqui, todo mundo é observado. Todas as equações, o x é observado, o y é observado. Na variável latente, o y é latente, o x, no caso, é latente, tá? Aqui. E aí, assim, é um jeito útil, né, de mostrar a análise fatorial e tal. E acaba sendo importante para criar teoria. Então, essa representação da análise fatorial é uma forma de representar teorias também, né? Então, esse desenho, ele permite fazer teorias sobre aspectos psicológicos. Por isso que é um teste que nasceu na psicologia, né? E aí fica muito interessante, assim, isso já, no começo do século XX já tinha, né, essa nomenclatura. Aí a análise fatorial foi crescendo com o tempo. Ao longo dos anos foram surgindo tipos de análise fatorial, tem técnicas dentro da análise fatorial, né? Essa primeira análise fatorial aqui, que é a mais clássica, é chamada análise fatorial exploratória. Então a gente tem tipos. Só foi crescendo. Tipos de análise fatorial. O primeiro tipo é a análise fatorial exploratória. Eu já vou mostrar as diferenças entre elas. Análise fatorial exploratória. Depois surgiu a ideia da análise fatorial confirmatória. Depois eu mostro a diferença. Mas, na verdade, a diferença é bem sutil. Confirmatória. Né? Aí, principalmente a partir dos anos 60, 70, começou a ter uma explosão dessas técnicas. Né? Análise de invariância. Análise de invariância.
Aí tem essa outra técnica que é nos anos 90 já, que é a análise de crescimento latente. Análise de crescimento latente. E aí tem a modelos bifatoriais, Mimic, tem um monte de coisa, tá, que foi surgindo. Não vou conseguir falar de todos, mas o importante é que depois foram surgindo aqui várias técnicas, e aí nos anos 70, 75, 80, teve um pessoal que juntou todas essas técnicas numa caixa. Então pegou tudo isso aqui, né, todas esses agrupamentos de técnicas aqui, e colocou tudo numa caixa só. E aí, tem até uma revista que tem esse nome, que é muito clássica, né, que é o nome dessa caixa de ferramentas, que aí talvez vocês tenham ouvido falar, que é a modelagem de equações estruturais. Então, o SEM, né, que é o Structural Equation Modeling. Então, o que é a modelagem de equações estruturais? Ela não é um teste estatístico, ela é a junção de todas essas coisas. Todos esses tipos, tanto da PF-análise, a PF-análise entra aqui também, tá? Ela tá dentro dessa caixa, né? Porque ela deu origem, né, à análise fatorial e tal. Então, todas essas variações de análise fatorial, mais a PF-análise, criou esse SEM, né? Então, é uma técnica, né, uma caixa de ferramentas de testes, para trabalhar tanto com variável observada quanto latente, para testar teorias, né? Entra nessa coisa da teoria, tá? E aí, assim, no curso da Unifesp, né, que eu dou, no curso 2, tem acho que 8 aulas, eu vou explicando todas essas técnicas, tem todas. Aqui eu vou falar só da fatorial exploratória confirmatória, que já tá bom, já dá para entender bem a ideia. Os outros são variações em cima disso, né? Caso você queira realmente entender a modelagem de equação estrutural, recomendo que você olhe as aulas do curso 2, porque no curso 2 da Psicobio, eu começo falando de regressão. Então, no curso 1, a gente já vê regressão linear e logística, né, básico. Aí chega no curso 2, eu continuo ampliando as regressões. E aí eu mostro regressão Poisson, binomial negativa, que a gente viu, e vou explorando regressão com fator aleatório e tal. Aí tem várias aulas sobre isso, sobre as regressões. Aí acabou as regressões, eu começo a concatenar as regressões que a gente entra nos testes de teoria. Aí eu falo de PF-análise. Aí falo da PF-análise, aí depois tem análise fatorial exploratória, confirmatória, e vou explicando todas essas técnicas, tá? Então, exploratória, confirmatória, invariância, crescimento latente, Mimic, modelo bifatorial, que são os principais. Deve ter mais algum que eu esqueci. E aí, todo esse bloco de aulas é o bloco da modelagem de equação estrutural. Aí no curso 2D mesmo, tendo a modelagem de equação estrutural, hoje, né, você associando essa técnica, entendendo todas elas, e você pode associar isso aqui com o DAG, que vai ser a próxima aula, né, com os gráficos acíclicos, tá? A junção do DAG mais o SEM é o que a gente conhece por testes de causalidade. Né, a gente começa a mexer com testes inferência causal. O que a gente conhece hoje de inferência causal é a junção da modelagem de equação estrutural mais o DAG. Tá? Então hoje eu vou falar da análise fatorial, você vai ter uma ideinha de como funciona o SEM, e na aula que vem eu falo do DAG, então você vai ter uma ideia de como funcionam testes causais. Tá? Você trabalhar só por regressão, não é impossível fazer inferência causal usando apenas regressão. Se você só conhece a regressão, dá para falar de causalidade? Não, é impossível. Tá? Quando você faz delineamentos longitudinais, você pode falar alguma coisa, mas causalidade mesmo, é a junção de alguma técnica da modelagem de equação estrutural mais o DAG. Isso é causa. Tá? Você não pode falar nada fora disso se você não tiver essas duas técnicas combinadas. Tá bom? Regressão você pode falar de associação, pode falar de fator associado, pode falar de efeito, coisas do tipo, mas causalidade não dá para falar com regressão. Tá? Aí na aula que vem isso vai ficar mais claro. Então parece um negócio fantástico, né? Amplia toda uma gama de coisas, a gente pode agora mexer tendo essas duas técnicas. E aí o legal de saber esse diagrama é porque você consegue pegar várias variáveis e criar uma rede, né? Então essas setas é um conjunto de betas, né? É um conjunto de betas aqui que você está trabalhando. E aí, isso é o que configura, nessa definição, a ideia de teoria. Tá?
aqui a gente começa a ter uma vantagem, porque dá para trabalhar agora com variável latente. Eu não defini certinho como que chega nisso, mas vamos chegar lá. E o interessante agora é que, tendo isso aqui, quando chegou nos anos 70, mais ou menos 70 mesmo, veio o computador, né? E isso aqui é computável, dá para programar. Então, o que eu quero mostrar para vocês agora, que é uma ferramenta fácil, esse desenho, né? Porque aqui é só um desenho. Essa equação dá para transformar num código, em um código relativamente fácil de entender. Porque aí você, pegando esse desenho, você pode até fazer o desenho no papel, e transformando esse desenho no código, você consegue colocar no Jamovi e montar isso aqui. Montar esse diagrama com os dados reais. Isso é muito bom, é muito útil. Então, vou colocar aqui, né? Como que seria esse código? E aí tem um cara, aliás, um beijo na alma dele, porque ele bolou isso pra gente. Tem um pacote no R, que é implementado no Jamovi, bonitinho, que é chamado Lavan. Lavan. Então, tem um pacote chamado Lavan. E aí, esse pacote, você consegue fazer esse desenho que você faz no papel, você consegue coletar as variáveis. Então, imagina um banco de dados que você tem nas colunas. O X, o Y, o Z e o W, nas colunas, né? E aí, sabendo esse código, relacionando as variáveis, você consegue criar qualquer teoria que você queira, né? Isso é muito legal. Então, o Lavan, ele tem um certo código aqui para a gente entender. Então, como é que funciona o código do Lavan, tá? Quando você tem duas variáveis observadas, dois quadradinhos, por exemplo, aqui x1 ligado com x2, como é que você representa isso no código? Você coloca x1 til x2. Til, tá? Não é igual, tá? Esse símbolo de til, você faz o programa entender que isso aqui é uma regressão. Ele quer fazer uma regressão, tá? x1 til x2, tá bom? Quando uma das variáveis não é observada, é latente. Então, por exemplo, você tem aqui f1, né, ligado com x1. Por exemplo, como é que você faz o programa saber que esse f1 é latente? Você vai colocar f1 igual til x1. O igual til é o sinal do fator. Tá saindo de uma variável latente para uma observada. Tá? É igual til. Tá bom? A variável latente sempre vai ficar à esquerda. Sempre vai ficar à esquerda. Então, é o fator ligado na variável. Tá? Então, o igual til é um fator, quando é só til é variável observada. Quando é igual til é variável latente. Tá? Quando você tem duas variáveis, ou um fator e uma variável, tanto faz. E você quer... Veja que a seta só vai de um lado para o outro. Né? A seta não vai e volta. Mas, se você quiser, você pode fazer isso é chamado covariância. Você pode ter, por exemplo, assim, x1, né? Aí tem uma seta que vai e volta, assim, ó, x2. Isso é chamado covariância. Você quer fazer uma correlação, tá? A correlação entre x1 e x2. Então, isso aqui não é uma regressão, é uma correlação. Correlação. Como é que você representa isso no Lavan? Você coloca x1, til, x2. São dois tils, tá? Então, dois tils, a regressão vai e volta, aí não é uma regressão, é uma correlação, tá? O til é quando é de observado para observado, o igual til é de fator para observado, tá? E aí, quando você tem basicamente esses três códigos, você consegue pegar isso aqui e transformar em qualquer modelo que você queira. Então, ó, vamos ver como é que isso funciona. Porque, entendendo isso, fica tão fácil. Dá para você bolar qualquer teoria que você queira, é muito legal. Então, aqui, ó, por exemplo, vamos transformar isso aqui nos códigos, tá, do Lavan. Então, como é que você faz? Você começa a ver, por exemplo, a seta saindo de alguém. Então, pega o X. Ó, o X tem três setas saindo. Então, o X vai para o Y, vai para o W e vai para o Z. Tá? Então, do X vai para o Y, W e Z. Então, o que você pode fazer? Como é que você monta isso aqui? Você pega X, né? Como todo mundo é observado, não vai ter igual til, é todo mundo til. Então, do X vai para o Y, né? Mais vai para o Z e vai para o W. Então, só essa equação aqui, ó, X, til, Y, Z e W, eu já estou fazendo essa seta aqui, essa do meio e essa de baixo. Tá? Então, isso aqui, na verdade, esse código, são três equações. É a equação do X para o Y, do X para o W e do X para o Z. Eu podia fazer assim, ó. Eu podia fazer X assim,
assim e assim, podia, tá? Se você colocasse esse código como se fosse uma setinha para cada uma, o computador entende também, tá? Que é do X para o Y tem uma seta, do X para o W tem outra e do X para o Z tem outra, né? Eu podia escrever essas três. Um jeito agrupado disso é colocar XY mais Z mais W. É a mesma coisa, tá? Os dois são iguais, o computador entende igual, faz o mesmo gráfico, tá? Disso aqui. E aí, então, tudo bem. Então, já, ó, colocando aqui, né? Do X para o Y, para o W, para o Z, eu já fiz essas três setas. Mas ainda faltam essas duas. Então, o que que falta? Ó, do Y vai para o W. Então, eu coloco aqui Y, tio, W. Vem para cá. E Z vai para o W. Z, tio, W. Pronto. Então, tendo essas três, tendo esse código aqui, ó, se eu tiver as variáveis x, y, z e w no banco de dados, eu escrevo esse código no Lavan e ele gera esse desenho para mim. Ele gera esse desenho, tá? Tudo bem, gente? Vocês estão vivos, vivas? Deixa eu ver aqui. Vocês estão. Tá fazendo sentido? Tá? Então, o importante primeiro é entender essa coisa teórica aqui, tá? Então, ó, só para mostrar no exemplo como é que funciona, ó, eu tenho um banco de dados aqui que eu apliquei provas. Ó, eu tenho 9 provas que eu apliquei num conjunto de alunos. São 9 provas, tá? Eu posso brincar com isso, se eu quiser. Então, ó, vamos imaginar, vou fazer esse mesmo desenho aqui, ó. Só que eu vou trocar, né? Porque eu vou chamar aqui, ó, de x1. Opa. Assim, eu não vou explicar nenhum valor ainda, só quero mostrar como isso funciona. Então, eu vou fazer aqui, ó, x1, x2, x3 e x4, tá? E vou fazer esse mesmo desenho. Eu podia fazer qualquer outro, tá? Mas vou fazer esse aqui, tá bom? Então, eu troquei o x, y, z e w por x1, 2, 3 e 4. E eu posso usar esse código, né? Para gerar isso aqui. Então, imagina que essa é a minha teoria. Esse é o jeito como as variáveis se relacionam para mim, né? E eu quero criar isso. Então, imagina que eu tenho as minhas variáveis, ó, tenho as minhas colunas, e eu quero fazer esse código. Então, ó, vou colocar aqui. Tem um botão aqui. Deixa eu diminuir um pouco o tamanho. Ele aparece. Vou colocar. Cadê? Deixa eu colocar mais para cá. Cadê o 100? Aqui, ó, 100. Tá vendo? Ó, modelagem de equação estrutural, né? Tem a PF-análise e tal, mas entre na sintaxe. Lembrando que todos esses pacotes aqui você pode instalar aqui no módulos. Tem o módulo 100. Aí você instala ele. Então você entra aqui em 100, sintaxe, né? Sintaxe. Aí ele vai abrir um espaço para escrever o código, né? Aí, aqui, né? Imagina o seu eu do passado entraria aqui, né? Falar, não sei programar, né? Não sou hacker. Você ficaria com medo de entrar aqui, mas você agora é um bandido mau. Você vai saber, não vai ter mais medo, né? Então, o que eu faço? Você tem que colocar os mesmos nomes, exatamente os mesmos nomes que tem no banco de dados. Então, eu vou entrar aqui, ó. Vamos olhar esse código aqui, ó. Eu vou colocar aqui. Do X1 vai para o X2, X3, X4, tá? Então eu escrevo assim, x1, né, que é a minha variável, ela está lá em minúsculo. Como é todo mundo observado, vou colocar tio. x1 tio, x2 mais x3 mais x4. Pronto, ó, já fiz a primeira linha aqui do codiguinho. Deixa eu colocar aqui, né? x1 tio, pode ter espaço ou não, tanto faz, tá? Então eu já fiz essa primeira seta para cima, para o meio e para baixo. Aí vai ter o x2 por x4, ó, x2 tio x4, né, o segundo, e o x3, x4. x3, tio, x4. Tudo bem, gente? Então, ó, eu fiz esse código aqui, ó. Pode colocar com espaço sem. Em teoria, vai gerar esse desenho aqui, né? Que é a relação das variáveis, tá bom? E aí, ó, eu já tenho as variáveis no banco de dados, é só apertar o play aqui. Quando eu apertar o play, ele vai fazer, ó, vai rodar aqui. Vai fazer meu códiguinho aqui. Depois eu vou explicar os números, tá? Mas a ideia aqui, ó, ele rodou alguma coisa. Não sei o que deu, mas ele rodou alguma coisa. Você pode pedir o path diagram aqui embaixo, né? Aí você pede o path diagram. Depois eu vou mostrar esses números, não interessa. Por enquanto. Olha que legal. Ele vai fazer o desenho da teoria que eu fiz, ó. Né? Eu não sei se vocês estão sentindo no coração de vocês o potencial que isso tem. Né? Você pode pegar quaisquer variáveis e criar uma teoria da relação entre elas. Tá? É um negócio muito poderoso. Olha aqui, ó. Né? Então, ó, cadê x1?
Ó, do X1 tem 3 setas. Ah, tá invertido. Não, a seta tá chegando no X1. Ó, o cavalo fazendo errado. Tem que trocar. Tem que trocar. Então, aqui tá invertido. Ó, porque a seta tá chegando no X1. Eu quero a seta saindo do X1. Então, eu tenho que colocar. Eu tenho que trocar a ordem aqui. Ah, então a gente tem que fazer do jeito antigo. Então, vamos fazer de novo. Olha só, tá vendo? É importante relembrar. Eu tava pensando como fator. Então, é por isso. Então, como é saindo, então vai do. Será que se eu colocar ao contrário já dá? Deixa eu ver. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu trocar. Se eu trocar a ordem. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, porque as setas estão chegando no X1. Eu quero a seta saindo do X1. Deixa eu ver se isso aqui ele faz. Ou ele dá um erro. Eu coloquei o tio ao contrário, né? X2, 3 e 4. Ah, agora deu certo. É só trocar a ordem. Boa. Então, agora sim. Então, do X1 tá saindo as 3. Então, agora é X4 para X2. X4, tio, X2. E X4, X, tio, X3. Isso, é só trocar a ordem. Boa. Então, é importante isso aqui para você ver o gráfico, né? Saindo certinho. Ah, agora sim, ó. Então, do X1, X2, X3, X4, todo mundo chega no X4. Aqui, né? Isso, agora tá certo. E o X2, X3. Isso, boa. Tá? Agora tá certo. Então, veja que usando esse código, eu consegui recriar a minha teoria. E lembrando, por que isso chama teoria? Porque cada seta é uma regressão. Né? Quando eu tenho só uma regressão, isso é um experimento. Quando eu junto várias regressões num diagrama desse, eu tenho uma teoria. Tá? Então, vimos, né, que é super fácil você desenha no papel, né, o esquema que você quer, transforma isso nos códigos, e aí a partir dos códigos você consegue criar a mesma teoria a partir das variáveis reais. Né? Eu consegui pegar essas variáveis e gerar uma teoria da relação entre elas. Muito legal. Muito legal. Né? E como é que eu crio a variável latente? Como é que eu crio a variável latente? Eu posso inventar. A variável latente, ela não está no banco de dados. Tá? Ela não está no banco de dados. Então, eu posso criar, por exemplo, um fator aqui, se eu quiser. Eu vou chamar de F1. F1 é um fator e ele vai ser a junção. Então, eu coloco igual tio, a junção do teste x1 com x2 com x3. Então, eu peguei o teste x1, x2, x3 e eu acho que tem um fator por trás. Tem um fator inteligência que se expressa no resultado do teste 1, 2 e 3. Criei uma variável latente aqui. E aí eu digo para o programa que é uma variável latente quando eu coloco igual to. Né? E veja que essa variável F1 não tem no banco de dados, porque ela é latente. Se eu der o play aqui, ó. Se eu der o play, ele vai refazer aqui. Ó, aqui é uma variável latente, tá vendo? Ó? O F1 gera x1, x2, x3, são os meus testes. Tá? Então dá para misturar variável latente com variável observada. Essa é a base da modelagem de equação estrutural. Tá? Tudo bem, gente. Tá, assim, eu estou mostrando só o operacional, tá? Para mostrar que isso é bem fácil de fazer, tá? Mas está fazendo sentido para vocês aqui? Ficou claro como é que monta mais ou menos as coisas, tá? Qual que é a utilidade mais simples disso? Validar questionário. Validação de questionário, né? É uma coisa que entra aqui, faz parte disso. Então, por exemplo, quando você tem... Então, eu mostrei primeiro essa parte operacional para mostrar que é tranquilo, né, de fazer agora com o programa. O interessante, por exemplo, para validar questionários, um dos possíveis usos da análise fatorial é validação de questionário, criação de índices, coisas do tipo. Então, por exemplo, usos da análise fatorial. Né? Você pode validar escalas, criação de índices, e teste de teorias. Teste de teoria. Tá? Isso é muito, muito útil, muito legal. Então, o que seria um índice? Por exemplo, o IDH. O Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, ele é um índice. Tá? Ele é uma junção de umas 50 variáveis. Então, imagina um banco de dados com 50 colunas. Você pega essas colunas e agrupa numa só. Né? Isso seria o IDH. Então, IDH igual IDH tio x1, x2, x3 até o x50. Tá? Isso é um índice único de alguma coisa. Inflação é um índice,
é muito usado em economia, né? Essas criações de índices, mas você pode usar também, né? E o índice é um fator, é um agrupamento de variáveis. Validar a escala é quando você tem, por exemplo, um questionário. Vou colocar para cá. Quando você tem um questionário, você tem as questões do questionário. As questões do questionário é o que você observa. E você tem uma medida latente que seria, por exemplo, depressão, ansiedade, o que quer que seja que o questionário mede. Tá? Eu vou dar um exemplo de um questionário. Talvez vocês conheçam, que é um questionário chamado DASS. D-A-S-S. Eu fui da banca de mestrado da mocinha que validou essa escala em português. O DASS é um questionário que avalia, são 21 questões em 3 fatores. Em 3 fatores. Que aí é o fator depressão, ansiedade e estresse. Depressão, ansiedade e estresse. E aí são 21 questões. As questões de 1 até 7, de questão 8 até a 14 e a questão 15 até a 21, né? São questões relacionadas com estresse, depressão, ansiedade e estresse, tá? E aí, assim, o questionário foi criado para isso, para medir essas 3 coisas, e você pode pensar o gráfico, o diagrama teórico desse questionário, né? Que você vai ter o fator depressão, o fator ansiedade e o fator estresse, né? E aí, eles são ligados aqui em vários quadradinhos, que os quadradinhos são as questões. Vai ter o quadradinho da questão Q1 até a Q7. Então, imagina 7 quadradinhos. Para cá também, né? Você vai ter as setas da questão Q8 até a Q14, também observado. E depois mais 7 setas da questão Q15 até a 21. Né? E aí, a ideia do passo de validação de um questionário é assim: eu criei, isso aqui é a minha teoria, eu acho, imagina que eu criei as questões. Isso é a teoria. Da minha cabeça lá, eu criei 21 questões. E eu acho que 7 delas são relacionadas com depressão, ansiedade e estresse, 7 para cada uma. Isso aqui é minha teoria. Aí eu crio o questionário, aplico num conjunto de pessoas, lá, responde lá as perguntas para mim. E aí, quando você tem a resposta das pessoas, você vai ter lá um banco de dados. Lá, questão 1, questão 2, até a questão 21. Você tem lá, e aqui são as pessoas. Sujeito 1, sujeito 2, até o sujeito X, né? E aí você vai ter ali o conjunto de dados das respostas das pessoas, né? E aí esse banco de dados, a ideia é que eu pego esse banco de dados, crio o meu código, né? Pego esse banco de dados, crio o meu código, que vai ser... Como que seria o meu código aqui? Né? Eu vou ter, por exemplo, D. Né? Eu posso chamar, não preciso chamar de F, tá? Eu posso chamar a minha variável latente de qualquer coisa. Eu coloco que D igual til Q1 mais Q2 até Q7, A igual til Q8 mais, aí vai, até Q14, né? E o S, que é o outro fator, igual til Q15 mais até o Q21. Tudo bem, gente? Vocês estão entendendo isso aqui? Vocês estão me acompanhando? Eu estou indo muito rápido? Vocês entendem como eu estou validando a escala? Tá? Eu crio minha teoria, que são as minhas questões, né? Aplico num conjunto de pessoas, vou ter esse banco de dados. Aí eu transformo o código, né? Então, D igual til, que é porque é fator, coloco lá, né, as 3. E aí, quando eu faço esse código, né, eu jogo lá no Jamovi, ele gera esse desenho para mim. E aí, só que esse desenho não é mais teórico, não é um desenho que eu fiz no papel, ele já veio dos dados. Os dados geram isso, esse código, né? E aí eu posso ver, né, a qualidade dessa análise, se ficou boa. Se a qualidade ficou boa, parece que o padrão de respostas das pessoas emula a minha teoria. Então, eu estou validando a teoria e, nesse sentido, valido a escala, né? E isso é a análise fatorial. Isso, basicamente, é uma análise fatorial. A análise fatorial é isso. Você tem uma teoria sobre como as variáveis se organizam, você coleta os dados referentes às variáveis observadas, pega as variáveis observadas, cria o código, joga lá no Jamovi, ele vai gerar esse diagrama agora com base nos dados reais, e você tem que avaliar a qualidade, que aí são os números que a gente vai ver daqui a pouco, você avalia a qualidade disso. Se a qualidade é boa, quer dizer que as pessoas entenderam a estrutura, né, fatorial da mesma forma como você pensou teoricamente.
Isso é muito legal. É muito legal, gente. Eu não sei se vocês conseguem pegar a sensacionalicidade disso. Tá? É um negócio muito, muito útil mesmo, para testar teoria. Então, a psicologia usa muito isso para testar questionário. Isso é a base de uma área da psicologia que é a psicometria, né? Uma área importante. Mas tem também usos, por exemplo, uma área que usa muito isso é sociologia. Né? Eu trabalhei muito tempo no NEV, que é o Núcleo de Estudos sobre Violência da USP. E aí tinha várias análises fatoriais com questionários. Então você pegava fazia perguntas para as pessoas assim: o quanto você acredita na qualidade do serviço da polícia? Dá uma nota de 0 a 10. Era uma questão sobre a percepção de democracia, o quanto que isso era relacionado com a crença nas instituições, né? Então você fazia perguntas sobre as instituições públicas, então polícia, bombeiro, escola, esse tipo de coisa, e você criava um fator que seria um fator legitimidade das instituições. E aí você relacionava com outras perguntas que era o quanto que você acha que o Brasil é democrático e coisas do tipo. E aí você podia criar um diagrama da relação entre percepção das instituições e percepção de democracia, coleta os resultados das pessoas e monta esse código. Né? E aí você consegue fazer teorias sociológicas. Fantástico, viu, gente? Fantástico, muito legal mesmo. Tá? Então, esse ferramental aqui, de você saber esses codiguinhos e tal, e depois implementar, é extremamente útil. Extremamente útil. Não só para validar a escala, mas para testar qualquer coisa que você queira. Aí, para quem é mais da área biológica, de pesquisa básica, você vai testar lá. Se cada uma dessas, cada um do X1, X2, X3, cada uma dessas coisas aqui for uma substância, uma medida bioquímica, se cada um deles for uma medida bioquímica, eu estou fazendo esses caminhos, eu posso testar, por exemplo, via metabólica? Pode. Pode testar via metabólica também, tá? Isso aqui vale para biologia totalmente, né? Tanto é que foi criado na biologia, né? Se X1, X2, X3 forem genes, e eu quero fazer expressão gênica, dá para fazer o padrão de expressão gênica, as correlações aqui dos genes? Dá. Qualquer coisa que você queira, tá? Dá para fazer. É extremamente poderosa essa técnica. Muito legal mesmo. Tanto com variável observada quanto variável latente. Isso aqui, eu estou mostrando só com escala, deu origem, para quem é povo do rato da célula, aos estudos de ômicas. Sabe ômica? Proteonômica, genômica, metabolômica. O que é? É um monte de metabólito, cada um é numa coluna, e você junta ele em tipos, você junta em fatores. É essa análise. Então, tem um tipo de análise fatorial que é chamado PCA, análise de componentes principais. A análise de componentes principais é basicamente essa técnica, só que você transforma num gráfico, que eu já vou mostrar. Tá? Aí tem o PCA, LCA, é tudo a mesma coisa. Mas a teoria é a mesma. Tá? Então, é sério, gente, essa é uma técnica formidável. Só que você só entende ela sem entender a regressão. Por isso que ela vem depois das regressões. Né? Porque isso aqui é uma concatenação de regressões. São várias regressões juntas. Aí você vai me perguntar, mas essas variáveis aqui, eu posso colocar variável categórica, contínua? Pode. Né? Quando você coloca variável nominal, tipo sexo, região de origem, às vezes dá problema de convergência. Porque variável nominal, assim, quando tem muito, o modelo é muito complexo, às vezes dá trabalho, assim, para o computador processar, tá? Mas se você tiver variável contínua e ordinal, discreta, tranquilo, dá para fazer muita coisa, tá? Então, espero que vocês tenham percebido que isso aqui tem potenciais infinitos, tá? De teste. Então, explicado essa parte básica, assim, né? Explicado essa lógica, poxa, parece que tem muitos potenciais mesmo, né? Então, vamos voltar na análise fatorial? Vamos trabalhar com essa validação dessa escala aqui. Como é que funciona? Agora a gente vai entrar nos números mesmo, tá? Eu mostrei só a tecnologia, como é que funciona, e aí eu vou mostrar os números. Então, vamos criar primeiro a nossa teoria. No meu banco de dados aqui, eu tenho aquelas nove testes, né? Vamos imaginar que são 9 questões de um questionário, ou 9 testes diferentes e tal. Aí, assim, eu vou propor uma teoria, tá? Vocês podem discordar, mas não tem problema. Eu vou propor uma teoria. Eu acho que esses 9 testes aqui, ó, esses de X1 até X9,
essas 9 provas que eu apliquei nos alunos, elas se agrupam em 3 grupos. As provas X1, X2, X3 são provas de matemática. Eu vou colocar aqui matemática. Matemática é o fator, tá? O fator entendimento de matemática. Ele vai ser igual tio X1, X2, X3, tá? A prova, o fator letras vai ser igual tio X4, X5, X6, né? E o fator lógica vai ser o X, que tio feio, igual tio X7, X8, X9. Essa é a minha teoria, tá? Eu acho que essas 9 provas se agrupam nos 3 fatores e eu dei esses nomes dos fatores: matemática, letras e lógica, tá? Eu quero saber se essa teoria ficou boa. É a mesma coisa quando você valida um questionário. Esse D, A e S são os domínios, né? Então, eu acho que tem que... Para quem... eu perguntei antes, né? Acho que alguns de vocês já trabalham ou trabalharam com questionário. Tem um questionário um dos mais famosos questionários de qualidade de vida é o SF36, né? Não sei se vocês conhecem esse questionário. São 36 questões e ele é dividido em domínios, né? São tipos, tá? Da teoria lá de qualidade de vida. Esse é um questionário que tem décadas já, né? Validado em um monte de língua, em vários lugares. Então, a ideia de domínio, quando eu falo de domínio, eu falo de fator, tá bom? É tudo sinônimo, não sei porque eles falam um nome diferente, mas seriam os fatores. Então eu tenho essas 9 questões em 3 fatores. Legal. Já sei como fazer, né? Já fiz até o código, tal. Como é que eu sei se ficou bom? Né? Como é que eu sei se meu fator ficou bom? Você tem indicadores de qualidade. Então, aqui, para eu saber como saber se a teoria é boa. Se a teoria, a validação, sim, se a teoria é boa. A gente tem indicadores. O teste de Katz é um, mas tem coisas mais gerais, assim, que vem da própria análise fatorial. A gente tem indicadores de qualidade dos dados. A gente chama de indicadores de adequação. Indicadores de adequação. Aí o que seria isso? É o indicador de adequação do modelo aos dados. Porque isso aqui é o banco de dados. Eu peguei o banco de dados e transformei nesse diagrama. Eu quero saber o quanto que eu perco, né? Então, o quanto que esse diagrama explica dos dados, tá? É basicamente a regressão mesmo, né? Então, quando você faz um modelo de regressão simples, beta 0, beta 1, x mais o erro, o que eu quero? Eu quero que essa parte seja grande e o erro seja pequeno. Eu quero que esse erro aqui seja pequeno, tá? Um modelo desse aqui são várias equações. Eu quero que o erro somado dessas equações seja pequeno também, tá? Um jeito mais completo de representar esse diagrama seria assim, ó. Então imagina que eu tenho o meu fator, ele vai ser igual ao x1, ao x2 e ao x3. Esse é o diagrama mínimo, tá? Mas se você pedir, né, tem um negocinho extra, que é uma variável observar, é uma variável latente também, que é chamado E1, E2 e E3. E é uma bolinha ligada aqui, é uma bolinha pequena. Isso são os erros. Isso é o erro do modelo. Os erros são isso. O erro tem para cada seta, vai ter uma setinha de erro, né? Que é esse cara aqui. Então eu quero que esses erros sejam pequenos, tá? Isso quando você roda no Geomovia, ele não mostra os erros. Mas se você apertar um botão e pedir, ele mostra, tá? Esses errinhos. Todo modelo tem erro, né? Faz parte. E aí eu quantifico esse erro e eu calculo indicadores de adequação para saber se esse erro é pequeno o suficiente, né? E aí você tem métricas para isso, tá? Você tem critérios para isso. Quais são os indicadores de adequação mais importantes? São assim, você tem um critério que é chamado... Agora é só... Isso você tem que decorar. Assim, você anota, né? E acredite nisso, tá bom? Porque quando você reporta o resultado, quando você reporta estou fazendo a validação de uma escala. Você coloca lá qual a sua teoria,
Aí você explica que você fez análise fatorial e tal, e aí você tem que mostrar os resultados. Nos resultados, você tem que mostrar esses indicadores de adequação. E aí você justifica que o modelo tá bom, enfim. Tá? Ah, mas se o meu modelo estiver ruim, aí eu vou mostrar como que dá para arrumar. Né? Dá para fazer alguma coisa, mas depois. Então, o primeiro indicador de adequação, ele é chamado de CMIN. CMIN, tá? Que é C de Q quadrado, tá? Q quadrado mínimo. Então, o CMIN, ele é calculado, já vou mostrar como, é o Q quadrado dividido pelo grau de liberdade. Eu vou mostrar como que chega nisso aqui. Esse valor, ele tem que ser menor que 3. Menor que 3, tá? Isso aqui é um indicador geral do modelo. Se esse valor é menor que 3, parece que tem pouco erro, tá? O modelo está com uma quantidade, boa parte dos dados é explicado pelo modelo, tá? Por que 3? Bolaram o critério e acharam que 3 é de bom tamanho, tá? Isso é feito por simulação, tá bom? Mas toda a literatura coloca que menor que 3 já tá bem legal. O CMIN. Aí depois você tem outros dois, que é o TLI e o CFI. CFI, tá? Esses dois são valores que vão de 0 a 1. De 0 a 1, tá? E eu quero que eles sejam bons. Eles são bons indicadores. Então eu quero que eles sejam acima, maior ou igual a 0,9. Se eles forem maiores que 0,9, o modelo tá bom, tá? Então você tem que olhar esses indicadores e todos eles têm que passar, tá? Se algum não passa, dá para dar uma ajeitadinha. Então, o CMIN maior que 3, o TLI e o CFI maiores que 0,9, e tem um terceiro critério que é chamado RMSEA. Raiz quadrada do erro médio associado, algo assim. Isso aqui é uma medida do erro do modelo. Eu quero que ele seja pequeno, tá? Esse aqui tem que ser pequeno. Então, esse aqui tem que ser menor que 5%. Esse também é um valor que vai de 0 a 1. Então, o RMSA tem que ser pequeno, o TLI e o CFI tem que ser grande, e o CMIN tem que ser menor que 3. Quando você roda isso aqui, se você identificar isso, né, esses critérios estão bons, sua teoria está boa. Você vai conseguir publicar seu artigo sem problema. Tá? A validação tá ok. Lá, parece bem simples. Vocês viram lá que qual que é o primeiro gargalo? Ter a sua teoria. Tendo a sua teoria, você tem que saber escrever o código, mas aí colocando no computador você vê que ele faz na hora. Né? E agora a gente tem que olhar esses caras para ver como é que ficou. Se eles ficarem bons, ótimo, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Lá, poxa, bacana, parece bem direto e reto. Falei, pois é, né? Então por que o pessoal não sabe fazer isso? Eles não sabem fazer isso porque, em geral, você não sabe regressão, né? Como você não sabe regressão, você não consegue nem visualizar isso, porque isso é abstrato. Esse é um negócio abstrato. Você pensar o fator como uma coisa não observada, que gera variável observada, é abstrato mesmo, né? Então, como você nem sabe a regressão, você nem consegue chegar nesse tipo de técnica. Mas veja que ela é facilmente aplicada hoje, tá? Então, vamos testar essa teoria aqui, né, da matemática, letras e lógica, vamos ver se dá certo. Então, eu tenho a minha teoria, já tenho o igual tio, né, porque eu sei que agora é fator. Então, agora eu só tenho o trabalho de escrever aqui os códigos. Então, eu vou colocar aqui o M é de matemática, tá? M igual tio, x1 mais x2 mais x3. Pronto, fiz o primeiro. x1, x2, x3. É matemática, letras e lógica. Então, M, vou colocar LE. Opa, matemática, letras e lógica, vou colocar LE igual tio x4, x5, x6, e o LO de lógica igual tio x7, x8, x9, tá? Montei minha teoria, tranquilo. Montei aqui. Já tenho as minhas variáveis, tem que lembrar. Ai, eu apertei um negócio errado aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar. Ai, droga. Acho que é esse. Pronto. Coloquei aqui as minhas variáveis. Aí eu aperto play. Ó, veja que ele já... Não, ele não fez ainda. Coloco aqui. Aí eu aperto play. Ele vai rodar para mim.
E aí a primeira coisa, sempre peça o Path Diagram para olhar, né, se ficou bom. Então, ó, tem os meus três fatores ligaram nas questões, tranquilo, ótimo. Tem as covariâncias entre os fatores, né, os fatores algumas vezes são correlacionados entre si, tá? Falou, beleza, olha que vitória. Rapidamente, ó, tendo as variáveis coletadas em 1 minuto, nem 1 minuto. Peguei minha teoria e já testei, né? Agora eu tenho que ver esses caras aqui, ó, para ver se eles estão bons. Então eu olho, falo, pô, legal. Aí eu vou olhar aqui, ó, agora a gente já começa a entender os números, né? Então, ó, como é que eu tiro o semin, que é esse primeiro? É o Q quadrado dividido pelo grau de liberdade. Então tem aqui, ó, user model, né, o modelo do usuário, que é o seu. Esse é o Q quadrado, esse é o grau de liberdade. Então eu tenho que pegar esse 71 sobre 0,6 e dividir por 24. Então eu pego aqui, ó, 71,6 dividido por 24. 2,98, tá na veia, né? 2,98, tá bom, né? Então parece que minha teoria, legal. Isso aqui é a adequação geral do modelo. Parece que o meu modelo tá errando pouco. Ótimo. Aí eu olho aqui, ó, RMSA, que é o erro, tá 10%. Tá um pouquinho alto, dá para diminuir. Dá para diminuir um pouco, tá? O RMSA. Esse cara tem que ser menor que 5%. Eu olho o CFI e o TLI, ó, 0,91, 0,86, tá quase, né? Tá quase. Ó, tem vários outros indicadores também, tá? Mas os principais são esses dois e o erro, tá bom? Tendo esses quatro, reportando esses quatro no artigo, tá tranquilo. Então, ó, qual que é a sensação que a gente tem, né? Que o modelo geral tá bom, mas tá faltando um carinho. Não parece que falta um carinhozinho nele? Né? Tá quase. Isso sempre acontece quando você faz análise fatorial. Sempre acontece. Se a teoria é minimamente ok, se você não tirou a teoria do nada, né? Em geral dá uma adequada. Aí tem que fazer só um pequeno ajuste para dar uma reduzida aqui e uma aumentadinha aqui. Só. Tá? Beleza. Então, olhei os indicadores de qualidade. Aí o que que acontece? Ó, essa tabela é muito importante. Essa tabela você coloca no artigo. Que você tem os fatores, tá vendo? Ó, latente, o observado, então o M liga 1, 2 e 3, o letras 4, 5, 6, o lógica 7, 8 e 9. Aí o que que são esses estimates? Esses estimates, lembra que em cada seta não tem um beta? Tem um beta, né? Esse beta são esses caras aqui. São esses números, tá? Inclusive, aqui, ó, você pode trocar de coeficiente, pode colocar betas, né? Aí são os betas da regressão mesmo. Ele vai trocar isso aqui para beta. Aí, beleza, tem o intervalo de confiança de cada beta também, né? Ó, aqui os betas, tá vendo? Aparece aqui. E ele faz um teste de significância de cada beta. Para saber se esse beta. Lembra que aqui, como todo mundo é contínuo, é como se fosse um coeficiente angular, né? Ele testa a significância, ó. Tá vendo? De cada beta. Tem que ser todos significantes? Não. Às vezes pode ter alguma seta que não é significativa. Ela faz parte da sua teoria, mas o beta não gera um ângulo muito grande, não tem problema, tá? Então, os caras que vão em cima da seta são esses aqui, ó. São esses betas aqui, tá? Então, por exemplo, vamos interpretar um. Deixa eu até copiar essa tabela. O que você reporta, né? Você reporta essa tabela, que são os betas, esses indicadores de qualidade e o gráfico, se você quiser. Esse gráfico, porque quando você já é um pouco da área, quando você olha isso aqui, você já está imaginando o gráfico, tá? Em alguns artigos eles aceitam deixar o gráfico, outros não. E aí fica meio redundante, tá? Mas aí fica a critério de vocês. Deixa eu pegar a tabela. Eu vou... Isso aqui, eu vou colar a tabela aqui embaixo para ficar grande. Aqui, né? Então essa seria, assim, sem mexer nada, essa seria a minha teoria, por enquanto. Então o que que acontece? Ó, vou pegar só um fator. Eu tenho o fator matemática. Não, matemática é bolinha, é fator. Fator. Ele vai se ligar com x1, x2, x3. X1, x2, x3, que são observados. E aí aqui é importante você lembrar disso. É o fator que gera o resultado do teste. O fator que eu não observo gera o resultado do teste. Então o fator é a exposição e o teste é o desfecho. Então é por isso que a seta vai assim, ó. Tá? Não é o contrário.
O contrário é o PCA, que eu já vou mostrar daqui a pouco. Beleza, esse seria o meu diagrama, só que agora tem uma informação a mais, que eu tenho os betas. Eu tenho esses betas aqui. Então, o X1 é 0,76, 0,76, o outro é 0,37 e o outro é 0,59. 0,59, aqui, né? E são significativos. Bom, legal, né? Poxa, bacana. Então parece que tem um coeficiente angular. Bom, qual o nome desses betas aqui? Eles têm um nome particular na teoria da análise fatorial. Eles são chamados de cargas fatoriais. Então, esse beta aqui, ele é chamado de carga fatorial. Carga fatorial. E qual a definição de carga fatorial? Carga fatorial é a correlação entre o fator e a variável. Então, a correlação entre o fator e a variável. Correlação entre o fator e a variável. E a correlação mesmo, tá? Se você olhar, os valores estão entre 0 e 1, né? Pode dar negativo? Pode dar negativo, que é quando uma variável aumenta, a outra diminui. Não tem problema, tá? Mas é sempre entre 0 e 1, porque é uma correlação mesmo, tá? Então, ó, vamos ver se vocês entenderam. Eu tenho esses três betas, né? Essas três cargas fatoriais. Qual dessas três questões tem o maior peso para o fator? Porque assim, o fator matemática, ele gera o resultado do teste 1, 2 e 3. Dá para ver pelos números que os testes não têm o mesmo peso. Eles não têm o mesmo peso para determinar um fator. Qual desses três testes é o mais importante para determinar o fator M? É o X1, 2 ou 3? Olhando esses números, qual desses três testes é o mais importante para determinar o fator? O X1, isso, porque o beta é maior. Tá? O beta é maior. A correlação é maior. Né? A correlação entre o X1 e o fator é 0,76. O outro é 0,37 e 0,59. Então eu posso representar isso aqui como sendo, por exemplo, o M, né, que é o fator, ele é igual a um beta 0 que não está aqui, mas eu podia pedir também numa outra tabela, mais o quanto que é o beta 1? 0,76. 0,76 vezes o X1 mais 0,37 vezes o X2 mais 0,59 vezes o X3. Agora, finalmente, vocês conseguem ver uma coisa. Vocês lembram na primeira aula do curso, que eu falei a diferença de variável e fator e tal, fiz aquela explicação? Vocês lembram de um exemplo que eu dei no final, que era o fator satisfação? Vocês lembram desse exemplo? Que eu falei assim, nunca pergunte o fator diretamente. Então, o que é errado, teoricamente? Eu chegar para vocês e falar, ó, me fala de 0 a 10 o quão bom você acha que você é de matemática. Você não sabe responder isso, né? Então, tem uma dica de ouro aqui que é importante. Isso é a dica para toda a psicometria, assim. Nunca pergunte o fator diretamente, tá? A variável latente, a pessoa não sabe responder. Ela não sabe responder a variável latente. Se eu chegar para vocês e perguntar de 0 a 10 o quão inteligente você é, você vai dar um número, você não faz a menor ideia do que é aquilo, tá? Isso não mede nada, porque é uma variável latente. Nem a pessoa tem a noção. Agora, se eu aplico os testes, a inteligência aparece de forma indireta nos testes. Então, uma observação aqui importante. Uma observação. Nunca pergunte o fator diretamente. Você vai ter uma resposta que é inútil. Tá? E aí, vocês lembram da primeira aula que eu coloquei assim, que satisfação com um sabão em pó é igual o quão branco fica a roupa, mais o quanto de espuma, eu não lembro. Mais alguma outra coisa? Vocês lembram desse exemplo? Vocês lembram, gente, desse exemplo da primeira aula, tá? Que é como é que você cria o fator mesmo, né? E lembra que eu falei que tinha que ler isso aqui com meio de teoria de probabilidade, né? Que satisfação é igual a nota do branco e o peso, ou, né? Isso aqui, agora a gente aprendeu a fazer, ó. A gente aprendeu a fazer o fator. Agora vocês entendem como é que a gente gera o fator, né? Então, as cargas fatoriais são os pesos. E os pesos vêm dos dados, né? Perceberam como a gente cria o fator agora? Né?
Então, é totalmente factível criar uma variável observada, não observada, latente, a partir de variáveis observadas. Essa que é a ideia da análise fatorial. Tá? Isso aqui tem um poder enorme, enorme, para testar teoria. Assim, eu sei que vocês estão vendo pela primeira vez alguns, assim, mas o potencial disso aqui é gigantesco. Dá para fazer muita coisa com isso, mas muita coisa. Tá? E hoje está tudo implementado, tudo fácil. O único gargalo que você tem é a teoria. Poxa, isso aqui é fantástico, gente. Fantástico. É muito legal mesmo. Tá? Até como psicólogo mesmo, acho isso fantástico. Né? Que você consegue operacionalizar a coisa, subjetividade. Então, isso aqui é uma equação subjetiva. Ele gera uma métrica subjetiva, que é essa medida aqui de matemática. Né? Dá para testar isso, dá para validar isso. É que assim, nos meus cursos mais avançados, nem tudo dá para medir por número. Tá? Nem tudo tem um zero absoluto. Então, essa teoria só dá certo porque essas provas aqui têm um valor absoluto, tem um zero absoluto. Tem fenômenos que não tem zero. E aí não dá para usar análise fatorial, modelagem de equação estrutural, nada. Tá? E aí a gente vai para o que a gente chama área de discurso. Você vai fazer análise do discurso. E aí é uma pesquisa qualitativa, tá? Uma técnica qualitativa. Mas dá para trabalhar também. O ideal para uma formação em qualquer área, quaisquer áreas, é você fazer uma junção, só que eu só vou fazer um parênteses, entre os sistemas. O que é a área de sistema? Sistema é tudo que mexe com algo que tem zero absoluto e você consegue medir. Tá? Que dá para usar número. Tudo aquilo que envolve número é a área de sistemas. Tá? Então, tudo que a gente viu nesse curso até agora é a área de sistema. Então, regressão, tudo. Qualquer coisa que você consegue medir com número e tem zero comum, zero absoluto, dá para usar sistemas. Tá? Mas tem fenômenos que não tem zero absoluto. Não dá para usar. E aí a gente tem que associar com uma coisa que não usa número, que é o discurso. Né? Análise de discurso, aí tem as técnicas disso. Isso seria o quali-quanti. E a ideia é a gente juntar esses dois. Então, isso pelo menos enquanto eu estiver vivo, isso não vai acontecer, eu tenho quase certeza. O caminho para uma educação científica mesmo, para qualquer área, quaisquer áreas, não importa a área que você esteja, é que durante a graduação você aprenda métodos que têm a ver com sistemas e os discursos. E aí você vai conseguir interpretar qualquer fenômeno que você queira. Tá? Isso aqui devia estar na formação de qualquer área. Qualquer área. Até medicina, biomedicina, qualquer coisa, nutrição, tudo. Você tem que aprender a conversa e tem que aprender a métrica. Os dois juntos. Todas as áreas tinham que ter estudos desses dois tipos de método. Tá? Acho impossível que isso aconteça no nosso tempo de vida, mas já está dado. Tá bom? Então, fechado esse parênteses, a gente viu agora como que monta um fator. Olha que legal. Né? E eu posso montar o fator do letras e do lógica também, né, com base nisso aqui. Então, essa coluna de dados aqui é o chamado carga fatorial. São esses caras aqui. Né? São as cargas fatoriais. E aí, ó, olhando as 9 questões, eu posso ver qual é a questão mais importante para o modelo. Que é essa aqui, né? 867, acho que é essa. Essa é a prova, né? A prova 5, se eu for considerar na bateria toda, essa é a prova mais importante, a que mais explica. Né? Se eu quisesse fazer uma bateria reduzida, por exemplo, em vez de aplicar 9 provas, eu quero aplicar só 3. Eu quero aplicar uma prova de cada fator. Né? O que eu pegaria? Eu pegaria a maior carga fatorial de cada fator. Então eu aplicaria esse aqui, aplicaria esse, e aqui 0,6, aplicaria esse. Tá? Então eu poderia fazer uma bateria reduzida, por exemplo. Isso vale para questionário. Eu tenho lá um questionário grande, eu quero fazer uma versão reduzida. Você pega as maiores cargas fatoriais e monta um fator menor, e depois reavalia esses índices de adequação. Se eles continuarem bom, você vai ter uma versão reduzida. Né? Para quem trabalha com questionário, vocês já viram isso? Tem um questionário, depois eles lançam uma versão reduzida, com menos questões, para coletar mais rápido. Eles fizeram exatamente isso. Tá? Pega o questionário grande, aplica, vê esses indicadores de qualidade. Ficou bom? Publica. Aí, quero fazer uma versão reduzida mais rápida. Pega as cargas fatoriais maiores, faz uma versão menor, calcula de novo esses caras aqui, se ficou bom, lança a versão menor. Tá? Já viram isso, gente? Eu lembro de um questionário que é mais longo, que também é de qualidade de vida, chama RUCOL. É assim, RUCOL. A versão original, sei lá, tinha umas 50 questões. Aí depois eles criaram o RUCOL breve.
que é uma versão menorzinha, né? Fizeram exatamente isso. Exatamente isso, tá? É muito legal, gente. Poxa, eu não sei de você. Vocês estão vivos? Hein, gente? Vocês estão vivos? Vivos? Tá fazendo sentido? Tá? Bacana demais isso aqui. Bacana demais. Legal. Então, agora que eu mostrei assim que não é mágica, né? Você consegue gerar isso aqui, não é nada mágico. Eu quero explicar para vocês a diferença entre análise fatorial. Isso aqui é uma análise fatorial, tá? Entre a análise fatorial confirmatória, exploratória e o PCA. Vamos falar aqui de diferenças. Diferenças. O que é análise fatorial e exploratória? Todos estão dentro dessa caixa, tá? Estão todos dentro do Lavan, tá bom? Mas, inclusive, dá para fazer fora. Então, análise fatorial e exploratória. Na verdade, é tudo a mesma técnica, tá? Mas é a maneira como você conduz a análise. A análise fatorial exploratória, ela é assim. Imagina que eu tenho as questões, mas eu não sei quantos fatores eu vou gerar. Eu não tenho uma teoria dos fatores, tá? Então, é quando os dados decidem o número de fatores. Os dados decidem o número de fatores, tá? Isso é análise fatorial exploratória. Então, você tem uma coluna, você tem lá várias colunas com as variáveis, você joga para o programa decidir, ele roda, e aí isso sai dos dados. Isso é análise fatorial exploratória. Qual a diferença da análise fatorial confirmatória? A análise fatorial confirmatória, você já tem a teoria. Confirmatória. Né? Na análise fatorial confirmatória, é isso que a gente fez. O que eu fiz aqui, ó, eu tinha as 9 questões, eu acho que as 9 questões se agrupam nesses 3 fatores, logo eu já tenho uma teoria, então eu estou confirmando a minha teoria. Então, a análise fatorial confirmatória é quando você já tem teoria. Tá? É a mesma análise, só que em uma você deixa livre e na outra não. Tá? É isso. Já tem a teoria. E o que é o PCA? Né? Análise de componentes principais. PCA, análise de componentes principais. A análise de componentes principais, na verdade, é um gráfico. Tá? É uma análise gráfica. É um gráfico dos fatores. Só que o PCA, ele tem uma lógica diferente da análise fatorial. Ele constrói o fator diferente. Tá? Então, deixa eu mostrar como que isso aqui funciona. Então, ó, análise fatorial exploratória e PCA não são a mesma coisa, tá? Não são a mesma coisa. Eles têm... a maneira como você monta a teoria é diferente. Então, por exemplo, nesse diagrama aqui, né? Eu tenho o M, X1, X2, X3. Aqui. Como é que eu transformo essas 3 setas numa equação? O M é a variável independente, vai ser o X, e as questões são o Y. Então, na verdade, aqui eu tenho 3 equações, tá? Esse diagrama, são 3 equações, que vai ser x1 igual a beta 01 mais beta 1 vezes m, tá? Mais o erro, mais um erro 1. Aqui eu vou ter x2 igual beta 02 mais beta 2 vezes m, né, que é a variável latente, mais o e2, erro 2, e o x3, beta 03 mais beta 3, m mais o erro 3. Tá? Entenderam como é que eu fiz essas equações, gente? Vocês entenderam? Cada uma dessas setas é uma equação. Tá? Então, o x1 é o desfecho, e ele é o desfecho a partir do fator, que é o m. Então, o beta 0 é a constante, beta 0, 1, 2 e 3 são 3 constantes diferentes. O beta 1, 2 e 3 são as cargas fatoriais, né? Beta 1, 2 e 3, e os erros do modelo, né? Então, agora vocês entendem um pouco de onde que surge a matemática do fator. Eu não expliquei muito como que é a matemática, porque tem que saber álgebra linear, tá? Isso aqui, na verdade, é chamado alto valor, tá bom? Tem que saber um pouco de álgebra linear. Mas dá para ter uma intuição, ó. Eu tenho essas 3 equações. Então, ó, imagina que x1, x2, x3 é como se fosse 3 eixos de um gráfico. Então, eu tenho aqui, ó. Aqui é como se fossem as provas, né? Tem aqui, ó, x1,
x2, x3. Quando a pessoa faz as 3 provas, ela vai ter um ponto aqui no gráfico. Esse ponto vai ter uma coordenada aqui, uma coordenada aqui, uma coordenada aqui, né? Vocês estão comigo, gente? Vocês entenderam essa parte? Quando você responde as 3 provas, vai ter um ponto. Esse ponto tem as coordenadas, tá? E aí, o que eu quero calcular agora? Não pisque agora, ó. O que eu quero calcular? Eu quero calcular o vetor, por isso chama autovetor. O vetor que sai do 0, 0, 0, do 0, 0, 0, e vai até esse ponto. Até esse ponto aqui, ó. Quero calcular esse vetor. Esse vetor é o fator. Aqui tá feio demais. Deixa eu desenhar, deixa eu colocar esse ponto num lugar melhor, mais conveniente, para o desenho não ficar tão feio. Então, ó, eu tenho as 3 provas, a pessoa ela respondeu um certo ponto, né? Aí esse ponto vai ter uma coordenada aqui, vai ter uma coordenada aqui, vai ter uma coordenada aqui, tá? Aí o que eu quero? Eu quero calcular do 0, 0, 0 que tá aqui, ó, eu quero calcular um vetor aqui. Eu quero calcular esse tamanho. Esse tamanho, tá? Esse tamanho é o M. O M é isso, é esse tamanho que liga o ponto que é o desempenho das pessoas nos 3 fatores, é a ideia emergente. Então, ó, vou fazer com 2 variáveis só, para ficar mais fácil de ver. Então, ó, vamos requerer os conhecimentos do seu ensino médio, tá? Imagina que eu tenho só 2 provas, tá? X1, X2. Aqui, ó. Tenho 2 provas, X1, X2. Aí você responde, imagina que na primeira prova você tirou 3, na segunda prova você tirou 5, por exemplo, tá? Então, aqui você vai ter uma coordenada 3, 5, certo? O que eu quero? Eu quero calcular essa distância aqui, ó. Do 0 até... Mas, meu Deus, que mão torta! Do 0 até aqui, ó. Quero calcular essa distância. Como é que eu calculo? Como é que eu acho esse cara aqui, hein? Como que eu acho esse cara? Vai, gente. Ensino médio. Nem ensino médio, acho que é o primeiro ano do ensino médio. Aqui, ó. Eu quero calcular esse branco. Como é que eu faço? Eu posso entender que esse branco aqui, ó, aqui é o x, é uma hipotenusa, e eu tenho essa parte aqui, ó, que aqui é 3 e aqui é 5. Triângulo retângulo, isso. O que eu calculo? Como é que eu calculo o x? Como é que eu descubro o x? O x é 4, mas como que ele vale? Por que o x é 4? Vai, gente, coragem. Como é que eu calculo o x? Vai, gente. A hipotenusa, a soma do quadrado do cateto. Vai, gente, fala pra mim. Pitágoras, isso, porra, Pitágoras. Exatamente, Pitágoras cai vibra agora, finalmente, né? Eu tenho que x quadrado é igual a 3 quadrado mais 5 quadrado, vai dar 4, tá? Então, o teorema de Pitágoras simples, né? Supondo que aqui é um ângulo reto, tá? Eu coloco, né, que x quadrado é igual a y quadrado mais e ao quadrado. Se eu pegar esse quadrado e passar para cá, né? Eu vou ter a expressão que x é igual a raiz quadrada de y ao quadrado mais e ao quadrado. Isso em álgebra linear é muito importante. Isso aqui é o tamanho do x. O tamanho do x é a raiz quadrada da soma dos quadrados, né? Que é o Pitágoras. Isso é chamado norma. Norma de um vetor. É o tamanho do vetor. O tamanho do vetor é calculado isso aqui, que é Pitágoras, tá? Agora, se eu tenho 3 variáveis, como é que eu calculo? O tamanho x aqui vai ser igual a raiz quadrada de x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais x3 ao quadrado. Eu consigo calcular esse eixo aqui. E se eu tiver 4 variáveis? O x vai ser igual a x1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado na raiz. Então, eu posso ter quantas questões eu quiser, é só fazer a raiz quadrada da soma dos quadrados, vai dar esse vetor. Esse vetor, isso é chamado autovetor, né? Autovetor. Então, se você olha esse conjunto de equações, ó, x1, x2, x3 varia, né? Pode dar resultados diferentes. Os betas, beta 0, também pode dar resultado diferente. O beta 1, 2 e 3 são as cargas fatoriais. Então, isso aqui, ó, isso é a carga fatorial. É esse cara aqui, ó. Isso é esse. Carga fatorial são os x1, x2, x3. x1, x2, x3 pode variar. Beta 1, 2 e 3 pode variar, beta 0. O erro também pode variar. Se eu conseguir um vetor que, variando tudo, esse vetor continua sempre sendo o mesmo, isso é o fator. O fator é isso. Isso aqui é chamado autovetor. Autovetor.
tá? Cada uma dessas equações é como se fosse um vetor, e eu consegui um vetor comum a todos eles, né? Isso é o que dá a materialidade do fator. Então, o fator é algo que emerge a partir de conjuntos de outros vetores. Então, eu posso dar uma definição agora mais matemática do que é um fator. Assim, a gente tem aquela definição, que um fator é um agrupamento de variáveis. Mas o que quer dizer isso na prática? Né? Então, matematicamente, um fator, o que ele é? Ele é um autovetor comum a um conjunto de outros vetores. Outros vetores, que aí seriam outras equações, né? Então, quando existe esse M, quando esse M existe, quer dizer que tem um fator comum que une todos os outros vetores, todas as outras questões, tá? Pegaram a intuição matemática? Como é que isso funciona? Existem casos que M não existe. Se M não existe, o fator não existe, logo a sua teoria é ruim. Pegaram a ideia, gente? Pegaram a ideia de como, assim, a materialidade da análise fatorial, tá? É mó legal isso, gente, porra. É que isso aqui precisa de uma álgebra linear meio... aí é ensino superior mesmo, tá? Vetores de geometria, álgebra linear, aí tem que estudar o que é base, né? É uma abstração doida isso aqui. O Spearman estava usando um peiote super estragado quando ele bolou a análise fatorial, mas é genial. Genial você ficar trabalhando com isso, é uma inspiração geométrica, né? Ficar trabalhando com esses vetores e tal. Tá? Então, o nome próprio do fator, né, é um autovetor comum a um conjunto de outros vetores que são as equações observadas. Né? Isso aqui é a equação observada. Então, exatamente, a Kate, né? Então é difícil para quem não vê questionário no dia a dia, mas assim, se você já leu algum artigo de validação, aparece esse nome carga fatorial, você tem uma ideia. Mas juntando isso na modelagem de equação estrutural e sabendo agora que você pode pegar qualquer conjunto de variáveis e agrupar nessa teoria usando esses códigos, porra, isso é fantástico. Nossa, isso aí melhora a sua capacidade analítica de testar coisas loucamente. E, de novo, é coisa que todo orientador devia saber. Todo orientador tinha que saber regressão, saber ler beta de regressão, saber moderação e mediação e saber isso. Isso é obrigatório para o orientador. Tinha que saber. Porque ajuda muito a sua cabeça a organizar a teoria. E depois você vai orientar melhor o aluno. Tá? Então, todos esses testes, teste de QI, teste para TDAH, essas baterias neuropsicológicas, tudo isso aqui. Tudo mexe nisso aqui. Tá? Agora vocês já sabem a estatística. Nem a pessoa que aplica o questionário de a bateria neuropsicológica sabe isso. Esse que é o problema. Né? Mas você vê, é mó legal saber Pitágoras. Só relembrar o Pitágoras, você já pega a ideia. Tá? Então, ó, fantástico, foda. Então, esse diagrama aqui, ele é o diagrama da análise fatorial. Tá? Análise fatorial confirmatória e exploratória. Então, isso aqui é a análise fatorial. Tá? Isso aqui é diferente do PCA. Então, aqui já fiz minha teoria. No PCA, o que acontece? No PCA é um outro jeito de fazer a teoria. Então, ó, eu tenho o meu fator que gera o resultado da questão 1, 2 e 3. Tá? Aqui. Né? Meu fator, eu não vejo o fator diretamente, o fator M, mas eu vejo o resultado do fator por meio dos testes. E é por isso que o teste é o desfecho e a exposição é o fator. Você é exposto ao fator e gera o desempenho no resultado. Tá? E aí são 3 equações, e eu mostrei como que funciona. No PCA é diferente. Eu posso ter o mesmo diagrama, tá? Eu posso ter aqui, tipo, M igual a x1, x2, x3. Só que agora, no PCA, a seta é no sentido contrário. A seta é assim, ó. É para cá. Tá? No PCA, são os fatores que... são as questões que geram o fator. É diferente. Tá? Aqui é o fator que gera o desempenho. Isso aqui é análise fatorial. AF, análise fatorial. Tá? Isso é análise fatorial. Quando é voltando, é o PCA. Né? E aí, no PCA, você só tem uma equação. Então, você vai ter que M, né, é igual beta 0 mais beta 1 x1 mais beta 2 x2 mais beta 3 x3 mais o erro. Por isso que o PCA é chamado análise de componentes principais. Esse é o componente principal, é uma equação só, que junta tudo. Tá? Então, o PCA e a análise fatorial são primos, é a mesma técnica, só que são primos diferentes. E veja que tem uma teoria diferente. Tá? E aí é uma questão mais
simbólica, mas é muito bonita. Assim, porque quando você tem na sua teoria, né, que o fator é latente, eu não vejo o fator diretamente, eu vejo por meio dos testes, tá? Isso é chamado teoria emergente. Teoria emergente. Então o fator emerge dos dados, né? Fator emergente. Qual que era o nome do outro? Então, aqui é emergente, quando aqui é formativo. Deixa eu usar. Não, o emergente é mais psicológico. Deixa eu usar da psicometria mesmo. Na psicometria, esse diagrama aqui, da variável latente já nas variáveis, isso é chamado modelo reflexivo. Vou usar porque aí, se você for ler coisa de psicometria, vai cair aqui. Modelo reflexivo. Então, o desempenho no teste é um reflexo do fator. Tá? Então, o desempenho é um reflexo do fator. Desempenho é um reflexo do fator. De novo, eu não vejo o fator diretamente, mas eu vejo a existência do fator por meio do teste, porque aparece esse autovetor aqui, tá? Nas equações. Então, isso é um modelo reflexivo. Quando eu tenho que as questões geram um fator, isso é chamado modelo formativo. Formativo. Se eu não tiver as questões, não tem o fator. O fator não existe em si. Ele existe a partir do momento que eu coleto as questões, porque são as questões que geram ele. Tá? Então, o fator não existe em si. E aí é por isso que, por exemplo, quando você está estudando expressão gênica, quando você faz gráfico de ômica, agora eu consigo apagar aqui. Quando você faz gráfico de ômica, como que é o gráfico do PCA? Né? No PCA é assim, não sei se vocês já viram, mas quem é da biologia molecular já viu o gráfico assim. Um gráfico, esse gráfico é chamado biplot. Aparece assim, vários pontos. Aí imagina que cada ponto aqui seria a expressão de um gene. Expressão do gene X, tá? Cada pontinho desse é a expressão de um gene específico. E aí ele cria esse gráfico, né, dimensional, e aí você pode pegar os pontos e agrupar eles em clusters. Aqui. Né? Você vai agrupando em clusters. E é visual mesmo, sabe? Né? E aí eu olho que esses genes aqui do pool A, esses genes são todos inflamatórios. Então esse é um componente principal inflamatório, né? Aí tem um monte de usos disso aqui, tá? Mas o povo das ômicas usa isso direto para discriminar funções, por exemplo, né? Então você pega um monte de função bioquímica e agrupa nos clusters, né? De função bioquímica em função da expressão do gene, do metabólito, do que quer que seja, tá? Isso é PCA. Isso é o gráfico do PCA. Então eu sei que esse fator, entre aspas, fator A, ele é gerado a partir da expressão desses genes aqui, né? Por uma equação única. Então isso seria um componente principal. Então é como se aqui do zero sai um componente A para cá, sai um componente B e um componente C. Tá? Então isso é análise de componentes principais. Você pega um conjunto de dados e quebra em componentes. Cada componente é uma equação. Tá? É uma regressão múltipla. Aqui não. Aqui é um modelo reflexivo. Então o fator é quase como se fosse uma entidade. Assim, o fator é uma entidade que eu não vejo, mas eu vejo por meio dos testes. É um reflexo dos testes. Tá? Isso, na verdade, são dois jeitos de pensar a teoria. Né? São dois jeitos de pensar a teoria que é muito importante saber. Tudo bem, gente? Pegaram essa ideia do fator reflexivo e formativo? Qual deles é melhor? Depende do que você precisa. Tá? Depende do que você precisa. Tá bom? Então, explicado isso, eu quero mostrar agora, porque aqui a gente já fez pelo código, né? Ó, fazendo o código aqui, você já gera. Então, uma pergunta para vocês, ó. Eu tenho os meus 9 testes divididos em 3 fatores. Eu escrevi essa equação. Gerei esses betas e gerei esse gráfico, né? Isso aqui é uma análise fatorial exploratória ou confirmatória, gente? Isso aqui é uma análise fatorial exploratória ou confirmatória? O que vocês acham? Pelo jeito como eu montei aqui. Isso é exploratório ou é confirmatório? Confirmatório, isso, boa. Porque eu tenho a teoria. Aí você vai me perguntar, mas se eu tivesse só essas 9 questões aqui, quisesse só ver quantos fatores geram, né? Dá para fazer aqui? Não, né? Aqui, agora a gente entra no botão fator, ó. No próprio botão fator tem análise de componentes principais, exploratório e confirmatório, tá vendo? Né? Dá o mesmo resultado de fazer aqui.
Eu fiz questão de mostrar o código, porque ele não é difícil, e aí você consegue fazer coisas além da análise fatorial, usando esse código, tá? E quando eu for falar do DAG na próxima aula, a gente vai usar isso. Então, ó, se eu quiser entrar na análise fatorial exploratória, eu entro aqui, coloco minhas 9 questões, ó. Coloco aqui. Ele vai gerar o número de fatores que ele achou para mim. Ó, ele gerou 3 fatores, tá vendo? Ó? Isso eu não coloquei, ó, tá vendo? Eu não coloquei número de fator em lugar nenhum. Ele gerou 3. E aí, ó, x1, x2, x3 está no fator 2, tá vendo? 4, 5 e 6 está no fator 1. E aí, 7, 8, 9 está no fator 3, ó, mas tá uma pequena divisão aqui. Parece que a questão 9 tem um pouquinho no fator 2, um pouquinho no fator 3, né? Tá um pouco dividida. Então, agora, ó, você tem factor loadings, são as cargas fatoriais. Isso aqui é a carga fatorial dessas questões da análise fatorial exploratória, tá? Então, ó, pô, legal. O que é esse uniqueness, né? Esse uniqueness, ele é chamado comunalidade. Comunalidade é a importância de cada questão para o fator, tá? Esse uniqueness aqui, tá? E aí eu posso pedir aqui, ó, nas opções, o Model Fit Measures. Ó, tá vendo que ele dá ó, o RMSA, tá vendo? Dá o TLI, tá vendo? E aqui se eu pegar, ó, Q quadrado dividido pelo grau de liberdade, né? Então aqui na análise fatorial ele já me dá os indicadores de qualidade. Se eu pegar 18 dividido por 12, vai dar 1 em alguma coisa, não chega a 2, né? Então parece que o modelo tá bom, o TLI tá acima de 0,9 e o RMSA tá quase 5, né? Então aqui, ó, pô, o nosso modelo tá mó legal, com 3 fatores. Tá vendo? Então, mesmo na análise fatorial exploratória, está validando a confirmação que a gente fez. Tá? Tá vendo que é de boa, gente? É legal, né? E aí, o que eu posso fazer aqui na análise fatorial exploratória? Eu posso pedir, já vi aqui os indicadores de qualidade. Se eu estou contente com esse fator, eu posso colocar aqui para ordenar em ordem crescente. Aqui os fatores, ó, fica mais bonitinho, né? Então, se eu for colocar no artigo, eu coloco essa tabela e falo desses indicadores. Tranquilo, né? Fala, poxa, gostei disso, né? Então, parece que os 3 fatores funcionou. Legal. Agora vem a cereja do bolo, que é legal, né? Que é interessante da análise fatorial. Então, beleza, ó, eu tenho o fator 1, 2 e 3, que seria o fator matemática, lógica e letras, né? Seriam os 3 fatores aqui. Poxa, seria legal salvar esse fator no banco de dados, não é verdade? Porque ao invés de usar a prova 4, 5, 6 separada, eu posso usar agora o fator. Será que dá para salvar o fator no banco de dados? Vocês viram que a partir do fator, a partir das cargas fatoriais, dá para montar essa equação, né? Se dá para montar essa equação, dá para chegar no fator. Se dá para chegar no fator, dá para salvar no banco de dados. Sério? Dá. Olha o botão save aqui, que beleza. Você vai salvar os factor scores. Quando você salvar os factor scores e for no final do banco de dados, olha que alegria, ele tem os 3 fatores. Aí é só chegar aqui, ó, clica aqui no fator 1. O fator 1 é o 4, 5, 6. Então é o fator letras. Escreva aqui letras. Letras. Opa. Agora eu tenho o meu fator. Meu fator letras, veja que vitória, gente. Eu não tinha a análise fatorial. Eu não tinha o fator. Agora tenho. Aqui é 1, 2, 3, então é o fator matemática. E o outro é o fator lógica. Já substituo aqui, ó. Fator lógica. Puxa, criei os meus fatores. Eu tinha uma teoria, criei minha teoria, apliquei nos dados e salvei o fator. Agora eu tenho o fator inteiro, né? E agora, por exemplo, se eu quiser fazer, em vez de trabalhar com a questão 1, 2 e 3, né? Eu não preciso mais trabalhar com ela se eu quiser. Eu posso trabalhar com o fator matemática, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, 2 escolas. Né? Eu tenho 2 escolas que eu apliquei essa prova, né? A escola Pasteur e a escola Green White, tá aqui embaixo. Ó, tenho 2 escolas. Ao invés de eu ficar testando cada uma das provas, né, eu quero saber se as escolas são diferentes. Podia fazer um teste T, né? Ao invés de fazer cada prova separadamente, eu posso testar o fator, né? Eu quero saber se os alunos vão melhor no fator matemática. Não é só na prova, é no fator matemática. Tranquilo, entro aqui no teste T, coloco aqui o fator matemático e vou testar aqui as escolas, ó. Coloco aqui meu gráfico, pá, ó. Coloco aqui. Né? Ó, deu significativo, né? Tem uma diferença aqui de variância, por isso que está cruzando, mas deu significativo, parece que tem diferença entre as escolas, né? Eu vejo aqui a média, porque a média não dá para
A média, como é um coeficiente, né? Você pode dizer que a média de um é positiva e do outro é negativo. Tá? Essa média não está padronizada entre 0 e 10, mas você pode, se você quiser. Mas dá para dizer que os grupos são diferentes. Tá vendo? Então, isso que é legal da análise fatorial. Você consegue construir o fator, e aí, tendo o fator, você consegue aplicar em outra técnica. Põe numa regressão, põe no Q quadrado, no teste T, que teste você quiser. Né? Maior legal isso, gente. Maior legal. Então, você pode pegar o questionário, aplicar as questões, aí tem os domínios, você pode salvar os domínios e depois usar os domínios em outro teste. Porra, que vitória, hein, gente? Olha que teste, olha que ponto chegamos, hein, gente? Quem diria que a gente chegaria nos negócios tão elaborados só num curso de que vocês não davam nada, hein, gente? Poxa, aprendemos coisa demais, hein? Maior legal. Então, essa é a parte exploratória, tá? Dá para fazer a confirmatória também. Se eu quiser fazer a confirmatória, é a mesma ideia. Só que aqui, ó, ele pede para você montar o fator. Então eu coloco fator matemática. Para mim vai ser formada questão 1, 2 e 3. Aí eu coloco adicionar novo fator, letras, coloco lá 4, 5 e 6. Aí peço um outro fator. Tá vendo? É bem trivial, né? Lógica. Coloco lá 7, 8 e 9. Pronto, ó, montei minha teoria. Isso aqui é análise fatorial confirmatória. É o mesmo que eu fiz o código, né? Tá vendo? Ó? Aquele mesmo codiguinho que eu... Por isso que eu prefiro mostrar o código do que ficar fazendo aqui, né? Ele dá o model fit, ó, aquelas coisas todas, ó. CLI, FI, o erro, tá? E é basicamente isso. Se eu quiser, deixa eu ver se... Ele faz o path diagram também. Para mim, dá o diagrama, né? Então ficou bem parecido com o que a gente fez lá com o código, ó. Tá vendo? Ele dá o diagrama para mim. Fantástico. Fantástico. Isso é o confirmatório, né? E o PCA? O PCA você entra aqui, né? Análise de componentes principais. No PCA você joga todas as variáveis, eu quero um fator só. Um fator combinado. Eu coloco aqui minhas variáveis, né? Ele até dividiu em 3 componentes principais, tá? E ele também salva no banco de dados o componente se você quiser, tá? Mas veja que esse componente principal aqui, ó, é esse tipo de equação, tá? Não é o modelo formativo. Isso aqui não é o reflexivo, tá? Mas dá para fazer também, né? Pô, eu sempre fico, eu adoro análise fatorial, acho muito bom. Dá para testar muita teoria, é muito fantástico. Então, ó, estamos chegando aqui no final, né, da apresentação da técnica. Uma coisa final, né? Vamos voltar lá no primeiro modelo que a gente fez, que está aqui, que é esse primeiro, né? Com base no nosso código, tá? Vocês viram, ó, que se eu pego 71 por 24 deu 2,98, né? Deu quase. Aqui tá 10%, tá um pouquinho acima. 0,91, 0,86, tá quase o modelo. Como que eu faço para dar um carinho no modelo, né? Como que eu faço? Dá para dar uma melhoradinha, tal? Dá. Isso é chamado, é a parte final da aula de hoje, que é chamado índices de modificação. Então, isso dá para fazer no PCA, dá para fazer na análise fatorial também. Então, a pergunta final que a gente tem que responder hoje é como eu melhoro a adequação na minha teoria, tá? Assim, existe o que dá para fazer e existe o pecado, tá? O pecado você não pode fazer, né? Porque aí você vai mudar toda a sua teoria, não adianta nada. Então, eu espero, e também quando agora os editores das revistas estão mais safos, tá? Estão mais safos. Então, assim, eles vão pegar se você fizer pecado, tá? Porque se você fizer qualquer coisa na teoria só para melhorar a adequação, aí o cara vai perceber que você está querendo dar um gato nos dados, tá? E aí vai ser recusado. Hoje é bem fácil de ver isso. Mas tem umas coisinhas que dá para fazer, que não é problema, não é nada. Então, ó, vamos ver o que é pecado e o que não é, tá? Então, ó, vou pegar lá a nossa teoria. Eu tenho lá matemática, aqui, x1, x2, x3, bonitinho. Isso aqui é meu primeiro fator. Vem para cá. Tenho a letras, aqui, x4, x5, x6. Aqui. E tenho lógica, que aí seria o x7, x8, x9. Aqui, né? Esse seria o meu
Diagrama, ótimo. E aí você tem as covariâncias entre os fatores. Acontece de um fator ter alguma correlação, não pode ser muito alta, mas o fator tem a correlação entre eles um pouquinho. Tudo bem. E você vai ter também, agora para fazer o gráfico completo, você tem os erros. Você vai ter um errinho aqui, erro 1, erro 2. Eu vou colocar só no primeiro, mas lembra que é uma bolinha. Também, o erro também é latente, tá? Erro 4, erro 5, erro 6, erro 7, erro 8, erro 9. E aí os erros são ligados aqui na variável observada também. Então, por exemplo, como é que você faz para melhorar? Então, como melhorar o meu modelo? Melhorar a adequação do modelo fatorial. Modelo fatorial. Como é que eu melhoro? Né? O que você pode fazer? Tá? Permitido. Permitido. Às vezes, o modelo não está bom, porque o erro dentro do mesmo fator, o erro de uma questão é correlacionado com o erro da outra. Tá? A pessoa que erra uma questão, erra a outra também. As questões têm correlação muito alta. Tá? Sempre que uma pessoa acerta uma questão, acerta a outra, ou erra uma, erra a outra. Então, os erros são correlacionados, dentro do mesmo fator. Tá? Você pode criar uma covariância aqui, ó, entre os erros. Isso melhora a qualidade do modelo. Tá? Você pode colocar uma covariância entre os erros. Isso é permitido. Então, é permitido covariar erros de questões dentro do mesmo fator. Dentro do mesmo fator. Tá? Essa é a principal coisa que você pode fazer. Você pode colocar aqui, dar uma melhoradinha no modelo. Tá? Depois eu vou mostrar como que você identifica isso. Beleza. O que é pecado? Pecado mortal. Aí você lascou sua teoria. O que é pecado? O primeiro pecado é você, por exemplo, pega o erro da questão de um fator e correlaciona com o erro do outro fator. Porque aí você está misturando os fatores. Então, por exemplo, eu pego esse erro aqui e correlaciono com esse, né? E isso é pecado. Tá? Então, covariar erros de fatores diferentes. Fatores diferentes. Isso não pode. Tá? Outro pecado é você juntar o erro de uma questão com o fator da outra. Então, por exemplo, se eu tirar uma seta daqui e colocar aqui, ó. Isso também não pode. Tá? Isso não pode. Covariar erro com com outro fator. Outro fator. Tá? Isso você não pode fazer. Assim, o computador deixa você fazer. Só que você está acabando com essa teoria. Porque você está misturando coisa de um fator com coisa do outro. Então, para que tem dois fatores? Junta num só. Né? Então, quando a adequação está ruim, isso quer dizer que você tem que mudar a teoria. A teoria não explica o que está acontecendo. Não quer dizer que as questões são ruins. Mas você pode agrupar de outra forma. Tá? E aí, aí vai vir uma pergunta, que é o gancho para a próxima aula. Né? Então, no nosso caso, como a gente tem as 9 questões nos 3 fatores, tá bom já o resultado. Quando a gente olha aqui, né, parece que tá legal, tá quase, falta só um carinho. Né? Então, minha teoria não tá ruim aqui. Mas tem casos que a teoria tá ruim. Então, por exemplo, no caso de teoria inadequada, o que eu faço? Né? Porque o que acontece? Você vai ter 9 questões, né? O que eu quero saber aqui? Qual que é a minha meta? Minha meta é assim, tenho 9 variáveis observadas, e quero saber a melhor combinação possível de setas. Vocês concordam comigo? Imagina aqui, ó, eu tenho 4 variáveis, só para ficar mais fácil. X3, X4. Eu tenho 4 colunas no meu banco de dados. Né? Eu quero saber
quando eu coloco aqui, por exemplo, eu proponho esse conjunto de setas, esse é um possível conjunto de setas de vários outros. Podia ter outras combinações, não podia? Esse é um possível, né? Dado que eu tenho as 4 variáveis, como eu descubro a melhor combinação de setas? Qual é a melhor combinação de setas que maximiza, minimiza o erro, né? Qual a melhor combinação possível de setas que minimiza o erro? Minimiza o erro do modelo. O erro da teoria, né? Vocês não acham isso uma questão importante, gente? Não acha? Você pega lá qualquer conjunto de variáveis. Essas variáveis eu sei que tem relação, mas eu quero descobrir o melhor padrão de setas, a melhor combinação de setas que explica a maior parte da variância dos dados. Não é uma questão importante? Teórica? Né? Que vem dos dados, você não consegue tirar uma teoria a partir daí? Né? Te dá vários insights para a teoria, né? Como que eu descubro isso? Isso foi determinado, foi assim, descoberto em 2000. Em 2000 foi escrito um livro chamado Causality, de um rapaz chamado Judea Pearl. E aí ele foi um cara que mostrou, mas é o Judea Pearl, a Susan Hack, o Clark Sprites e o David alguma coisa, né? São 4 caras. Eles criaram uma teorização que, a partir de um conjunto de dados qualquer, você consegue descobrir a melhor combinação de setas que relaciona essas variáveis. E isso é chamado DAG. Por isso que é o tema da próxima aula. Então, o DAG é como que você tira uma teoria a partir dos dados. E aí, o DAG tem dois algoritmos, né? Que é o que a gente vai ver na aula que vem. 2 algoritmos, o algoritmo PC e o algoritmo IC, tá? Só falando, não precisa lembrar disso agora. Existe assim, a partir dos dados, você constrói a teoria, que é a melhor combinação de setas, esse é o algoritmo PC. Então, dos dados para a teoria, e tem da teoria para os dados também, que é o IC, né? Então, esses 2 algoritmos, se você junta isso que a gente viu de análise fatorial com o DAG, nossa, tá matando a pau já. Você já sabe mais que 99% o percentil 99 das pessoas que você conhece, você já sabe mais que todos eles. E aí, isso que é um método causal, tá? Então, no nosso caso aqui, do nosso exemplo, a nossa teoria tá boa, é só dar uma ajustadinha. Mas se eu tiver uma teoria ruim, né? Eu posso ficar no ensaio e erro, mudando as variáveis de lugar, para ver se eu melhoro minha teoria? Até pode, né? Mas, dependendo do número de variáveis, fica impossível ficar testando milhares de combinações, né? Mas se eu tenho um certo conjunto de dados, eu consigo tirar a melhor combinação de setas? Consegue. Aí tem que entender a teoria do DAG, tá? Que vai ser o tema da próxima aula. Então, essa meta aqui você consegue responder com o DAG, tá? Mas no nosso caso, né, assim, o que você tem que lembrar por enquanto? Que é permitido covariar erros de variáveis dentro do fator, não pode covariar o erro de uma variável com um erro da variável do outro fator, e não pode covariar o erro com um fator. Tá? Não pode, isso é pecado. Tudo bem, então com isso eu consigo fazer um carinho no modelo. O modelo melhora um pouquinho, tá? Mas se o seu modelo já estiver ruim, se a sua teoria já estiver ruim, mesmo fazendo isso aqui, melhora, mas não vai salvar nada também, né? Se ela estiver muito ruim, tá? É bem naquele caso que a gente viu, que tá quase, né? Mas se a sua teoria estiver muito ruim, você quer descobrir a melhor teoria, a gente vai ter que ir pro DAG, tá? Como que eu vejo, o que eu posso fazer aqui no meu diagrama, né, de pecado ou não? Tem uma tabela que são chamadas, é chamado índices de modificação. Índices de modificação. E aí, eu tenho que esses índices de modificação é uma tabela dos erros. Dos erros. Onde tem erro? Qual o tamanho do erro do modelo, né? E aí, olhando essa tabela, eu consigo ver onde que eu consigo diminuir o erro, arrumar, né? Eu colocar a informação para dentro do modelo. Então, ó, se eu voltar aqui no nosso primeiro modelo, ó, fiz o modelo, aqui está 2.9, aqui está um pouquinho acima, 0,10, e aqui está quase, né? Se você olhar nas opções, tem uma opção output, aqui ó, índice de modificação, tá vendo? Se eu clicar isso aqui, ele vai me gerar uma tabela. Aí, a tabela dos índices de modificação vai aparecer alguma hora aqui. Ah, então só mostrando aqui, ó, aqui são os betas, né? Aqui são os betas. Aqui são as covariâncias, que é a correlação da variável com a outra, a correlação de todas as variáveis umas com as outras, tá? Só que é tipo uma coluna de correlações, tá? E esse intercept são os beta zeros. Ó, esses são os beta zeros, tá? Do modelo.
Então você consegue ter todos os números da sua teoria. Aqui é índices de modificação, ó. Aí, o que você olha? Você tem que olhar os valores maiores que 10, tá? O valor maior que 10 é que ele está agrupando muito erro dentro dele. Então aqui, ó, índice de modificação, a gente vai olhar os maiores... Meu Deus, que letra feia. Maiores que 10, tá? Olhando aqui os maiores que 10, o que eu tenho, ó? Vamos ver, ó. A parte final da aula, gente, estamos terminando. Então aqui, ó. Ó, tem ó, igual to, lembra que é fator, né? M com x9. Ó, o M tá aqui, o M tá aqui, o x9 tá aqui, ó, embaixo. Eu posso ligar o M com o x9? É pecado ou não? Ó, ele é o que tem maior erro. Se eu pegar o M e ligar com o x9, é pecado? É pecado, você concorda, né? Porque ó, o x9 tá no outro fator, eu não posso fazer isso. Pecado, né? Não posso. x7, tio, x8. x7 é uma covariância, tio é uma covariância. x7 e x8 tá dentro do mesmo fator. Isso pode fazer. Isso dá para fazer. O x7 com o x8 dá, entendeu? E ele tá explicando bastante do erro. Poxa, então isso aqui é um negócio que dá para mexer. Ótimo. Então esse é o código, ó, x7, tio, x8. O que eu vou fazer agora? Vou pegar esse código aqui, que ele já me deu a letra. Coloco aqui, ó, x7, tio, x8. Pronto, ó, coloca aqui, ó, né? E aí rodo de novo. Rodo de novo. Eu estou basicamente criando aqui uma covariânciazinha. Aí eu volto lá nas medidas de adequação, ó. Volto aqui, vou ver se deu uma melhorada. Então, ó. Então, é esse ajuste, esse tipo de ajuste que você faz mesmo, tá? Então vai dar ó, 50, o user model, 53.8 dividido por 23. 2.3, já melhorou mais. Ó, aqui caiu para, era 10%, caiu para 8%, ó, 0,94, 0,91. Já passou. A única coisa que o erro tá 0,08, mas tá quase. Você viu que já deu um carinho melhor no modelo? Já deu aquela ajeitadinha, né? Será que dá para melhorar mais um pouco? Aí eu volto aqui de novo, ó, na tabela do índice de modificação. Ó, o fator, ó, fator letras com x1. Não dá para fazer, né? É pecado. Letras com x3. Também não dá para fazer. x2, tio, x7. Ó, x2 está aqui, o x7 está no outro. Também não dá para fazer. Meio pecado. Aí você começa a ver aqui, ó, os outros é tudo muito pecado, ó. x3 com x5, né? Você vai olhando, ó, x4, x5, ó. x4, x5, assim, é que aqui a quantidade de erro já é pequena, né? O ideal é ficar olhando sempre os maiores que 10, tá? Quando você não tiver nenhum desses maior que 10, quer dizer que o erro tá bom, tá bem pequeno. Você tá errando pouco já, tá? O ideal é não ter... Só que esses três aqui que são maiores que 10 é pecado, né? Se eu quiser dar mais um carinhozinho, ó, tem o x2, x3, que tá aqui, x4, x5. x4, x5, isso aqui. Vamos tentar. Então eu coloco aqui, ó, x2, tio, x3, x2, x3 e o x4, x5. x4, tio, x5. Dentro de cada fator eu posso fazer isso. Aí eu rodo mais um pouquinho. Vamos fazer mais um esforcinho. Vamos ver. Aí eu volto aqui em cima, ó. Então esse é o trabalho, né? Esse é ó, ainda continua 008, 095, 091, talvez já não avança muito mais. Tá vendo? Já não avança muito mais disso, já deu uma travada, né? Então parece que o nosso modelo final é esse, ó. x2 com x7, ó, só tem um acima de 10. Só que x2 e x7 não pode juntar mais, né? Então, ó, viu como é que funciona, né? Chegamos, assim, não é perfeito, mas o modelo tá bem pouco errado, né? Aqui 0,4 por 21 dá 2, aqui 0,08, 0,9591, tá bom, né? Então se você apresentar o meu artigo, né? Eu quero validar aqui essa minha teoria, né? Eu coloco, o que eu coloco como para apresentar no artigo, né? Eu coloco essas tabelas, né? Posso fazer uma tabelinha com esses valores num só, o RMSA, o CMIN, que é a divisão desses dois, e esses dois valores, CF e TLI, aviso, tá tudo bem, posso pôr na legenda de uma tabela e tal. Coloco essa tabela com os betas, essa é a principal. Então, normalmente nos artigos, assim, eu coloco essa tabela que tem os betas, que são as cargas fatoriais. Na legenda dessa tabela, eu coloco esses números aqui, da confiança da escala e tal, né, da adequação. Beleza? Se eu quiser colocar uma tabela das correlações, posso pôr essa aqui também, mas não é obrigatório, tá?
e coloco o meu diagrama se eu quiser, tá? Então, no final, fica bem sintético mesmo, tá? Coloco o meu diagrama, ó, já tem as cargas fatoriais aqui, tá vendo? Ó? Tem as covariâncias, ó, tá vendo? Ó, as covariâncias que eu coloquei, né? Aparece aqui. E aí, estou contente com o meu modelo. Então, parece que a nossa teoria funcionou, né? Então, quando a sua teoria já está quase boa, dá para dar uma melhoradinha. Agora, se ela já tivesse muito ruim aqui, mesmo fazendo esses índices de modificação, não ia melhorar muito, não. Então, a teoria está ruim. Ah, mas qual que é a melhor teoria? Ou eu posso fazer uma análise fatorial exploratória, deixar decidir, ou eu posso ir para o DAG, tá? Que é o tema da próxima aula. A gente vai ver agora o DAG aqui. Então, a gente vai ver na próxima aula o DAG, vou mostrar para um certo conjunto de variáveis qual a melhor combinação de setas, isso é super legal. E aí eu vou mostrar um site, você pode até procurar, que chama Dagit. Dagit, que é um site que faz o DAG. Depois do DAG, a gente vai cair na modelagem de equação estrutural. Então, a Dagit. Tá? D-A-G-G-I-T-Y. Ele é online, o Dagit, tá? Vou mostrar como funciona o DAG, como é que você faz ele, e aí do Dagit você tira o código para rodar na modelagem de equação estrutural. É bem legal, tá? A gente vai fazer isso já na aula que vem, eu mostro para vocês como funciona. E aí a nossa última aula, semana que vem, vai ser sobre inferência bayesiana. Isso, esse site mesmo, tá? Vou mostrar como mexer nele, ele é bem intuitivo, legal. E aí, vocês vão... É mó legal, gente. Vocês vão ver que dá para fazer bastante diversão aqui. Tá? E a nossa última aula de inferência bayesiana, para você ter um geralzinho de como trabalhar com fatores de Bayes. É um negócio legal. Muitas emoções, hein, gente? Poxa, muitas emoções esse curso, hein? Começa devagarzinho, né? Vai lá, teste T, quadrada, nova, correlação. Quando vê, já tá descobrindo o universo, né? Então, ó, guarde esse teste no seu coração, viu? Tá? A análise fatorial, a modelagem de equação estrutural é fantástica, tá? Continuaremos a discussão com os DAGs na próxima aula. Tudo bem, gente? Gostaram? Eu não sei de vocês, mas eu acho essa discussão fantástica, tá? Então, a lista vai sair daqui a pouco, a nossa última lista, só temos uma última, tá? Eu já vou atualizar as notas logo mais. E aguardo todos vocês na sexta-feira, tá? No mesmo bate-horário, tá bom? Pra gente discutir o DAG e depois na próxima segunda, nossa última aula sobre inferência bayesiana. Beleza, gente? Obrigado pela paciência e atenção de todos e a gente se vê na sexta-feira. Valeu!